Boa Agora já estão em direto. tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso direto aqui da Universidade Oscar Ribas. Hoje, quarta-feira, 2 de setembro. Infelizmente terminou o mês do nosso patrono Oscar Ribas, mas isso não significa que você não deve continuar a investigar quem foi Oscar Ribas, ler os seus livros e outros. Hoje nós vamos falar sobre liderança servidora e nós temos um convidado super especial. Mas antes, sei que vocês aí todos estão ansiosos para saber quem é, deixa dizer-los que nós aqui na Universidade de Oscar Ribas temos dois valores que visamos, que é o rigor e o mérito. Todos os estudantes de Oscar Ribas seguem este valor à risca. E também temos como lema ensino, qualidade e excelência. Queremos que você em casa continue a seguir as regras de prevenção contra a Covid-19 para que posteriormente então possamos nos abraçar e continuar a nos comunicar. Eu agora vou convidar o meu convidado a entrar aqui no nosso direto a partir do Instagram e também que está a ser transmitido no nosso Facebook. Hoje estamos aqui simultaneamente. André, boa tarde. Olá, Evandro Maia, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. que bom. Eu é que fico feliz com o convite. É sempre um prazer. Depois, a partir de Benguela, muito bom. Como é que está o clima em Benguela? Olha, tem estado a alternar, de vez em quando faz um friozinho, de vez em quando está calor, mas até então o clima está bastante agradável. Porque tem o microfone desligado no Zoom. Evandro, eu vou pedir que ligue o seu microfone aí a partir do Zoom. Ah, ok. Tá, Boa. ligadão. Agora está melhor. Então, o Evandro Boa. estava a dizer que o clima aí continua frio. Uhum. O clima tem estado a alternar, de vez em quando faz um frio, de vez em quando um calor. Ainda está incerto o clima. Tá, que bom. Evandro, nós vamos falar sobre a liderança servidora, mas antes vou fazer aqui uma breve apresentação de quem é o Evandro, porque muita gente quer saber qual é a área de formação do Evandro, como é que o Evandro tem estado nesse tempo de pandemia. O Evandro é formado em gestão de recursos humanos, administração de empresas, é formador de formadores pelo INEFOP e O sem for. exatamente. Evandro, podes nos dizer a relação que tem a sua formação com o tema que vamos falar hoje? Liderança servidora. Não percebi, por favor, ouvi muito baixo. A relação da sua formação com o tema que vamos abordar hoje, que é a liderança Ah, servidora. ok. Então, nós quando fazemos gestão de recursos humanos, está a aparecer um feedback, né? Ou o som está a ir normalmente? Não, há aqui um som a entrar, acho que é por causa do Zoom. Pois, que Mas, aqui está a aparecer um feedbackzinho. mas agora está bem melhor. Tá, ok, ótimo. Bom, então, quando eu formei primeiro em administração de empresas. E quando formei-me em administração de empresas, ele pediu para tirar o aparelho do outro, o Ramon pediu para tirar o som do outro aparelho, está a fazer eco. Eu também Exatamente. sinto eco aqui, realmente. Há aqui um aparelho a fazer eco. Eu acho que tem que baixar o volume do Zoom, baixar o volume no caso do seu computador, mas deixar do celular ligado. Está a ser feito agora mesmo. Acho que agora está melhor. Bem melhor. Isso, como eu estava a dizer, eu formei-me primeiro em administração de empresas, fora do país, e senti sempre a necessidade de procurar cuidar das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito interativa, muito abraçadora de pessoas, posso assim dizer. E então, quando vim cá a Angola, eu disse, bom, o que é que eu posso fazer para melhorar? Porque eu venho de uma família de empresários, o meu pai é empresário, e ele sempre quis que eu cuidasse da empresa dele. Mas eu quando venho para cá, surge uma oportunidade de começar a trabalhar como professor
e eu abracei essa carreira. Minha família foi totalmente contra no início, e é normal, porque é largar a empresa. E eu disse, mas eu vou ajudar a minha família de alguma forma. E quando eu fui fazer uma espécie de estudo de viabilidade dentro da empresa da minha família, eu notei que os maiores problemas estavam nas pessoas, ou a forma como eles lideravam as pessoas. E eu disse, bom, então aí está uma oportunidade. Eu vou começar a estudar as pessoas, estudar a forma de gerir as pessoas, para poder, embora tenha a minha profissão, que eu amo de paixão, que é ser professor, mas ainda assim dar sempre o suporte à minha família. Então resolvi formar-me, especializar-me na área dos recursos humanos. E dentro da área dos recursos humanos fui fazendo outras agregações que sempre acabam por contribuir nessa especialização, posso assim dizer. Exatamente. Agora entrando para aquilo que é o nosso tema, liderança servidora. O que é isso então de liderança servidora? Olha, antes de eu lhe antes de eu lhe dizer exatamente o que é a liderança servidora, eu vou lhe dizer o que é liderança para que a gente possa perceber. Exato. Vou lhe dar dois conceitos. Um de um autor muito renomado e muito conhecido, que é considerado hoje, digamos, o pai dos recursos humanos da era moderna. Chama-se Alberto Chavenato, é brasileiro. Ele define os recursos humanos, ele define liderança como a habilidade de influenciar as pessoas a trabalharem a fim de atingirem um bem comum. E depois vou-lhe dar um outro conceito, que é de um autor não tão renomado, mas que de alguma forma quer deixar o seu contributo enquanto especialista da área de RH, que é este aqui que vos fala. E ao contrário do que muita gente pensa, líder não é dono de empresa. Líder não é aquele PCA que pensa que deve ser seguido, porque liderança não são cargos. Liderança é o impacto que nós temos sobre as outras pessoas. É a habilidade de nós transformarmos aquilo que nos é dado e levar mais longe. Vou lhe dar um exemplo. É eu pegar a missão da empresa que esteja, por exemplo, no ponto A e eu desenvolver a missão dessa empresa e levá-la ao ponto C, D. É eu pegar o colaborador ou uma equipa que esteja no nível 1 e eu desenvolver elas até ao nível 7, 8, 9. Para mim, isso é liderança. E dentro dessa liderança, nós vamos encontrar vários modelos, vários estilos. E um deles é a liderança servidora. E que, na minha opinião, a liderança servidora é o modelo que vai ditar o ritmo das organizações de sucesso nos próximos anos. Eu digo isso por quê? Porque nós temos vindo a constatar uma mudança muito grande e muito pautada na sociedade em geral. Se nós olharmos, por exemplo, para o nosso contexto angolano, embora as coisas aqui demorem um bocadinho a acontecer com relação à Europa, com relação à América do Norte, mas as coisas aqui chegam e acontecem, que é uma coisa chamada de mudança social. E essa mudança social, ela vem carregada de um empoderamento das pessoas. Ok? E essa mudança social, perdão, e essa mudança social, ela começa a acontecer por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma sociedade de pessoas que vivia muito embaixo de autoritarismo, vivia muito embaixo de um regime militar. Era uma sociedade muito segregada, onde o negro vivia de um lado e o branco vivia do outro. Os portadores de deficiência, eles não tinham voz. As mulheres não tinham voz. E essa mudança social começou a ganhar proporção, porque as pessoas começaram a questionar-se sobre esse modelo antigo e as coisas começaram a mudar. E essas coisas começaram a mudar muito por conta da ânsia das pessoas de quererem começar a participar mais, das pessoas quererem ter voz, e do próprio questionamento que as pessoas começaram a fazer do modelo antigo, que até então era um modelo muito utilizado pelo governo, muito utilizado pela igreja e muito utilizado pelas empresas, que são os três ambientes que a sociedade mais convive, posso assim dizer. E também muito puxado por uma questão ambiental do mundo, porque o nosso mundo começou a entrar em colapso por conta de escassez de recursos, pela falta de oferta de recursos básicos como a água,
a energia, o ar limpo, agora está-se a falar muito do ar. E aí as pessoas começaram a parar e a pensar e a questionar-se, por que é que eu tenho de viver nessa condição, a ganhar tão pouco, enquanto outros ganham tanto? Percebe? E aí criam-se movimentos sociais de questionamento a essa liderança. Um exemplo muito prático que eu lhe posso dar é que até a década de 60, 70, vocês as mulheres, adoro as mulheres, vocês as mulheres não tinham direito a voto. Vocês não votavam. Vocês não votavam. Havia, a nossa sociedade era muito segregada. Havia muita segregação. Um outro exemplo é que nós cá em Angola, por exemplo, nós temos 45 anos de independência, mas muito poucos anos de democracia. Certo. Até bem pouco tempo atrás, embora não de forma declarada, mas nós vivíamos embaixo de um regime militar em Angola. Então, é como se fosse assim, de um lado, na época nós tínhamos o governo, meio que determinava o que nós poderíamos ou não poderíamos fazer. Do outro lado tínhamos a igreja, que na época a igreja também meio que determinava se nós iríamos para o céu ou para o inferno. E do outro lado nós tínhamos as empresas. E nas empresas tinha sempre aquele chefe que mandava e desmandava. E na época aplicava-se muito aquela fala famosa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é? E as pessoas não tinham opção, porque as pessoas estavam a vir de um período pós-guerra. E se as pessoas perdessem o emprego, elas não tinham uma segunda opção. E essa mudança social, ou esses movimentos sociais, eles foram acontecendo muito por conta das novas gerações. Quando eu refiro às novas gerações, refiro-me da geração X para frente. A geração X, por exemplo, são aquelas pessoas que hoje têm 50, 60, 70 anos. E essa geração X, ela veio para questionar esse modelo antigo. Depois veio a minha geração, que é a geração Y, que estão na casa dos 40 aos 30 anos, digamos assim. E essa geração, ela veio justamente para reforçar esse questionamento. E depois veio já a nova geração, que são os meninos agora que têm 20 anos e tal, que são chamados milênios. Esses já que chegaram agora, essa nova geração, ela já não veio para questionar mais nada, ela já veio para viver diferente. Eles já não aceitam se submeter a qualquer modelo ou estilo de liderança. E então é aí que nós devemos parar e pensar e refletir. Que modelo de liderança eu devo exercer para com essa nova geração? Que modelo de liderança eu devo formatar em mim para poder liderar essa nova geração? Porque a geração X, eles já se estão a aposentar. A geração Y é agora a geração que está a ocupar os altos cargos de liderança. Não é? E essa geração Y, que agora estão na casa dos 40, 30 anos, que agora ocupam os altos cargos de liderança, é que deve deixar um legado para essa nova geração que está a vir. Sei lá, inventar um novo modelo que permita com que os negócios continuem a existir, por exemplo. E aí não é mais uma questão das pessoas gostarem ou não da liderança servidora. É uma questão de adequação à realidade social. Porque, veja bem, Vanilde, já não existe mais o autoritarismo. Já não existe mais o manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que existe hoje é a liderança por meio da influência. Por isso é que Idalberto Chavinato, ele define liderança como processo ou habilidade de influenciar bem as pessoas. E é nesse processo de influenciar bem as pessoas que o modelo de liderança servidora tem vindo a destacar-se nos últimos anos. E não é um modelo novo, não é um modelo novo. Muita gente pensa, a liderança servidora surgiu agora. Não. Liderança servidora, Ivanildo, tem há mais de 2000 anos. O primeiro homem a exercer e a falar da liderança servidora foi um homem chamado Jesus. Não me refiro ao líder espiritual. Refiro-me a um homem que ele conseguiu implementar uma ideia na mente e no coração das pessoas, e essa ideia tem sido falada até os dias de hoje. Digamos assim que Jesus foi o primeiro homem
a liderar por meio da democracia. Por quê? Porque... Evandro, vou só interromper. Uhum, No início da sua abordagem falou sobre a questão do líder, né? isso. Pois eu gostaria de chamar por aqui a questão das características deste líder servidor. Quais são as características desse líder servidor? Porque sabemos que o líder tem que ter contato com os funcionários e tudo mais. De alguma forma falou sobre a liderança influenciadora, que é mais olhado para o lado positivo, mas sei que também acarreta consigo o seu lado negativo. Quais são essas características que um funcionário ou alguém próximo a esse líder pode notar que nós estamos perante a um líder servidor? Olha, na minha opinião, o líder servidor, a principal característica que ele pode ter para ajudar as pessoas, ele tem geralmente o autoconhecimento muito bem desenvolvido. Por quê? Não dá para ser líder sem se conhecer a si mesmo. O líder servidor, ele conhece muito bem as suas fraquezas e os seus pontos fortes. Por que eu digo isso? Porque o líder servidor, ele é aquele que ele tem prazer no crescimento do próximo, porque o seu próprio crescimento lhe satisfaz. E o líder servidor, a principal característica que eu posso aqui definir dele é uma que faz parte do Fórum Econômico Mundial das 10 habilidades do profissional do futuro, que é o líder servidor, ele sabe fazer gestão de pessoas. Sabe por que ele sabe fazer gestão de pessoas, Ivanildo? Eu posso falar que eu acho que eu falo muito. Então, vai aguentando aí, Ivanildo, que se eu começo a falar, não paro mais. Mas... Pode continuar. Então, mas sempre quiser interromper, fica à vontade. Tá. O líder servidor, por que eu estava a dizer que o líder servidor, a principal característica dele é saber fazer gestão de pessoas? Porque veja bem, nos dias de hoje, nós quando entramos, por exemplo, para uma empresa, o que nós mais vemos é uma coisa que eu chamo, o que nós mais vemos são aqueles líderes que eu gosto de chamar de elefante em cima de árvore. Está a ver o elefante? Grande, pesado. O elefante consegue subir numa árvore? Não. Mas muitas das vezes nós vemos líderes que nós perguntávamos assim, mas como é que ele chegou ali? Como é que ele subiu até ali? Você se percebe? Consegue perceber essa metáfora? Como é que ele chegou até ali? Como é que ele chegou até ali? Não. Ele não iria conseguir chegar ali com as competências dele. Alguém pôs ele ali. Alguém pôs ele ali. Obrigado, Edmilson, meu amigo. O Edmilson disse que falas muito e bonito. Obrigado. Então, alguém pôs ele ali. Então, esse líder, o que vai acontecer? E nós muitas das vezes falamos, não, esse líder ele vai cair. Ele não pode estar ali. Ele em algum momento vai cair. E a árvore até, às vezes, chega a envergar. A envergar, nós falamos, vai cair, vai cair, vai cair. E ele não cai. Mas por que ele não cai? Volta a equilibrar-se. Porque alguém colocou ele ali. E percebes a diferença? Porque alguém colocou ele ali. Esse líder, ele não chegou ali por mérito. E ele vai acabar por matar, por destruir o negócio daquela empresa. Por quê? Porque ele não passou por uma transformação. Ele não passou por um processo de aprendizado, por um desenvolvimento até chegar ali. Ele foi colocado ali. Logicamente, para as pessoas que são interessadas, elas depois aprendem, né? Com os erros, vão errando e vão aprendendo. Mas até aprender, quantos líderes, quantos colaboradores ele já matou? Quantos, Então, Ivanildo? Evandro, nesse caso de ser colocado aí, estaríamos aqui a chamar a figura da influência. Diga? Disse que esse líder, para chegar até aí, foi colocado por alguém. Então, nós estaríamos Sim. aqui a chamar o requisito influência, no caso. Exatamente. Ela acaba, eu até não diria influência, eu diria, porque o líder que não sabe fazer a gestão de pessoas, ele não vai conseguir ter o discernimento de, por exemplo, dar um feedback, dar uma correção, em que essa correção seja dotada de boas intenções, a olhar, por exemplo, para o desenvolvimento desse colaborador. Percebe? Muitos líderes, Ivanildo, muitos líderes, eles muitas das vezes, que é uma das características também do líder servidor, muitas das vezes o líder, ele tem uma ideia, mas ele não conta na equipa como se a ideia fosse dele. Ele pega, ele chama a equipa, ele reúne a equipa
E por meio de perguntas, ele tenta desenvolver o pensamento complexo na equipa. E quando a equipa chega naquele pensamento, quem ganha o mérito é a equipa. Mas no fundo, aquele líder já tinha aquela ideia com ele. Mas por que esse líder servidor faz isso? Porque não é mais o papel dele se promover. É papel dele promover o outro, promover a sua equipa. Isso é ser servidor. Mas sabemos que existem líderes um pouco egocêntricos, né? Que querem desenvolver a si e não aos seus funcionários. Eu acho que essa é a parte negativa que nós podemos aqui chamar para a questão da liderança servidora. Porque nesse caso, dentro da liderança servidora, tem que ter esse contato bom entre o líder e os seus funcionários, quem ele dirige. E nesse caso, como Sim, é sim. que as pessoas à volta desse líder podem lidar com um líder que só pensa em si, não quer ajudar os seus parceiros a desenvolverem-se? Olha, eu antes de dar-te essa resposta, eu por acaso, quando foi feito o convite por vocês, eu fiz uma pesquisa a uma empresa que eu sigo, a uma empresa que é especializada em fazer pesquisas que eu sigo, chama-se Great Place to Work. Eles fizeram um estudo, que esse estudo foi para comparar as empresas que adotam e acreditam na liderança servidora e as que não acreditam e não adotam a liderança servidora. Deixa eu pegar aqui, que eu já vou te dar aqui os dados que eu tenho aqui. Ok. Então, veja bem, depois não esqueci a sua pergunta, eu vou responder, mas é só para criar aquele link para as pessoas poderem perceber. A Great Place to Work, ela fez a pesquisa e nessa pesquisa as empresas que adotavam a liderança servidora, elas conseguiam produzir 200% a mais que as empresas que adotavam os modelos antigos. Isso quanto à produção. E ainda diz que, quanto à rentabilidade do patrimônio líquido, as empresas que não adotam a liderança servidora tiveram um crescimento de 3,9%. Mas as empresas que adotam a liderança servidora tiveram um crescimento de 16,7%. Olha o foco da pessoa. Percebe? Quanto à rotatividade, a rotatividade é uma coisa que não é muito boa. Porque é aquela que muitas das vezes o líder ele gasta dinheiro com o colaborador, ele investe em formações e tal, e o colaborador fica ali 3 anos, 4 e depois vai embora. Então não é muito bom. Então, quanto à rotatividade, as empresas que adotam a liderança servidora tiveram um crescimento de 6%. As que não adotam tiveram um crescimento de 25%. Então vê como é ruim não adotar a liderança servidora. Tenho aqui, então nós aí já vemos, Ivan, que a liderança servidora não é uma questão de ser fofinho, de ser bonitinho, parecer bem na fita, não. É uma questão de negócio. Porque a sociedade mudou. As pessoas já não aceitam e já não se submetem a qualquer tipo de líder. Porque hoje nós temos acesso muito fácil e rápido a informações. Um outro dado, Ivanilde, é quanto à satisfação dos clientes. As empresas que não adotam a liderança servidora tiveram uma satisfação de 37%. E as empresas que adotam a liderança servidora tiveram uma satisfação nos seus clientes de 86%. Olha a diferença. Quer dizer, as empresas que adotam a liderança servidora têm aqui 86% de satisfação nos seus clientes. E as que não adotam estão aqui, com 37%. Mas, Evandro, algo que chamou-me a atenção, esses números são mesmo drásticos para as empresas que não adotam. Mas será que essas empresas não adotam por não conhecerem a liderança servidora ou por desconhecerem o seu conceito, a sua aplicabilidade, ou porque acham que a liderança que eles adotaram para poder desenvolver dentro da empresa chega a ser bem mais rentável ou melhor que a liderança servidora? Olha, pode ser o caso, e como eu disse, aquele exemplo que eu dei do elefante em cima de árvore. Muita gente acaba por liderar mal porque não conhece, não sabe fazer gestão de pessoas. E as empresas, e até nós conseguimos olhar isso mais a nível do Estado.
Nós, a nível do governo, Estado, vemos muita gente a ocupar cargos de alta liderança, mas sem preparação. E só quando eles estão lá é que eles recebem formação, é que eles muitas das vezes vão para fora. Mas esse processo deve ser feito antes. Ele deve ser feito antes. Porque o tempo que aquele líder ele vai estar já naquele cargo, ele pode estar a matar um trabalhador. Olha, tem aqui o caso, o testemunho do Edmilson, ele está a dizer, Sim. um mau líder cria problemas psicossociais. Eu vivo isso. Mas se o líder dele tivesse passado por um processo de desenvolvimento, ele não estaria a passar por isso. Por isso, lá está, é o que eu sempre digo. O maior exemplo que nós temos de liderança servidora é o próprio Jesus. Porque, Ivanildo, Jesus, ele fazia tudo pela equipa dele. Ele recrutou 12 homens da sociedade e criou um comitê. Um comitê. Isso independente de acreditar em igreja, em ser cristão ou não. Estamos a falar não do líder religioso, estamos a falar de um homem. Ele criou um comitê de 12 homens. E todas as decisões eram tomadas por aquele comitê. E nós aí, Ivanildo, já notamos uma descentralização do poder. Principalmente a partir do momento que Jesus diz assim, olha, vão e espalhem o evangelho. É como se Jesus estivesse a dizer, olha, agora já não é só comigo. Agora vocês também têm poder de fazer as coisas. Então, o líder servidor ele tem que dar autonomia aos trabalhadores dele para poderem inovar. Porque se for só ele a decidir, um dia ele vai errar. Se for só ele a fazer as coisas, um dia ele vai errar. Ele pode ser um grande líder. Grande. Mas se for só ele a fazer, ele vai errar. Evandro, há uma frase que é pessoas certas no lugar errado. Eu acho que isso acontece muito em muitas empresas, né? A pessoa pode ser certa, tem suas qualidades, é colocada num cargo que postular não consegue desenvolver as suas habilidades, não consegue lidar com o pessoal, fazer a gerência dos problemas mais complexos ainda da empresa, porque acho que isso faz parte da habilidade pessoal também do indivíduo. Ele não consegue transformar, nem consegue recriar. E essa questão que o Evandro aqui levantou, que é a questão da oportunidade aos funcionários, eu acho que é algo que não acontece muito, porque o líder, algumas vezes, sente-se um pouco embaixo quando vê que o seu funcionário teve uma ideia brilhante, melhor que a dele, e algumas vezes até acaba por vetar essa ideia do funcionário, mas posteriormente coloca em prática como se fosse a dele. Nesse caso, de que forma é que eu, como funcionário, posso lidar com um líder que eu sei que esse líder não ajuda-me a crescer, não dá-me oportunidades e acaba por criarmos esses problemas que o Ednilson, é isso, levantou, que é a questão psicossocial, que acaba por acarretar consigo várias consequências. E como é que nós vamos lidar com esse tipo de líderes? Porque é muito complicado. Só lidar com pessoas já é complicado. Imagina com o seu superior. Percebo. Lá está, Ivanildo, porque que a gestão de pessoas é uma das habilidades que o profissional do futuro vai ter que ter. Porque nós vamos ter que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. E nós, quando estamos abaixo de alguém, não digo abaixo de alguém em termos hierárquicos dentro de uma empresa, atenção. Nós, quando estamos hierarquicamente abaixo de alguém que esteja num cargo acima do nosso, nós temos que ter muito discernimento, muito autoconhecimento e, acima de tudo, muita visão. Por que eu lhe digo visão? Veja bem, se nós hoje, quando vamos para as empresas, Ivanildo, o que nós mais encontramos são equipas formadas por jovens. Encontramos pessoas mais velhas, encontramos, mas na sua maioria, as equipas hoje, elas são formadas por jovens. E esses jovens, eles não aceitam e nem se permitem liderar por qualquer tipo de líder. Porque essa geração ela é muito movida por propósitos. Muito movida por propósitos. E cabe ao líder fazer com que essa geração ela produza por meio da sua influência. Porque essa geração ela tem muito acesso ao conhecimento, tem muito acesso à informação. E se o líder chegar com um discurso raso e sem ser exemplar, ninguém vai seguir esse líder na empresa. Então, diz-se sempre que conselhos, se fossem bons, vendiam-se. Eu não vou lhe dar um conselho. Eu vou lhe dar uma opinião.
a minha opinião, eu se tiver, e eu infelizmente já passei por isso, eu já experimentei os dois lados da moeda. Eu já fui liderado e já fui líder. Sou líder até hoje e também sou liderado até hoje. E nesse processo eu já vi muito boicote. Muito boicote. Quando eu digo boicote, é partir dos funcionários mesmo. Eu já tive colegas que, por exemplo, o chefe chegava e dizia assim, olha, vamos fazer isso na sua área. E ele sabia que ia dar errado, mas ele não disse nada. Por que ele não disse nada, não alertou o líder dele? Porque o líder nunca se preocupou com ele. Porque aquele líder nunca cuidou dele. Porque aquele líder nunca foi exemplar para ele. Ele nunca nem seguiu o líder. Ele está ali por conta de um salário. Então, esse colaborador faz isso justamente para que quando as coisas derem errado, a culpa quem é por quem? Ele diz, não, o fulano é que fez. O fulano é que mandou fazer. Justamente é o tal boicote. Mas aí, Ivanilde, na minha opinião, nós, enquanto colaboradores, devemos procurar ter um pouco também de proativismo. Nós não podemos estar dependentes numa empresa. A empresa é que tem que estar dependente de nós. Porque nós estamos na era das pessoas. E na era das pessoas, Ivanilde, nós é quem mandamos. Quem manda é as pessoas. Percebe bem o que eu vou dizer. Eu trabalho numa empresa, que é uma empresa de ensino, que agora, com o corte das aulas, digamos assim, a empresa praticamente fechou. Fechou não, está por fazer cortes de custos. E despediram várias pessoas. Uma das pessoas que ficou fui eu. Mas sabe qual foi o motivo de eu ter ficado? Sabe qual foi o motivo de eu ter ficado? Não. Porque eu faço a empresa comer na minha mão. Eu faço a empresa comer na minha mão. Como? Eu procuro saber tudo da empresa. Procuro fazer bem as coisas. Eu não posso me permitir ser substituído. Ninguém é substituível, é uma verdade. Mas eu não posso me permitir ser... Eu tenho que fazer a empresa sentir a minha falta. Eu tenho que fazer a empresa sentir a minha falta. Percebes? E aí é quando entra o proativismo. Nós temos de ser proativos, de não ser dependentes de uma empresa. Nós temos de ser dependentes das nossas competências. Se aquela empresa tem um líder que, em vez de fazer com que eu cresça, está a fazer com que eu afunde, por que eu vou ficar ali? Mas só fica quem diz para consigo mesmo, não vou conseguir, não tem mais opção. Mas você já procurou estudar? Você já procurou se especializar? Você já procurou ser mais proativo? Para dizer, eles são assim, essa empresa não me merece, eu vou para outra. Existe uma coisa, Ivanilde, que chama-se pirâmide da administração das organizações. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Chama-se pirâmide da administração das organizações. Essa pirâmide da administração das organizações, ela é feita por níveis. E nós vamos ter 3 níveis. Nós vamos ter o nível operacional, que são os colaboradores de base, são aqueles que executam o trabalho da empresa. Nós vamos ter o nível tático, que são aqueles colaboradores que são geralmente os supervisores, os gerentes das empresas, meio que aqueles que supervisionam o trabalho. E depois nós temos o nível estratégico, que são aqueles que geralmente pensam e administram a empresa toda. São os administradores, os PCAs. Sabes o que a liderança servidora faz com essa pirâmide, Ivanilde? Uhum. A liderança servidora, ela faz isso com essa pirâmide. Ela inverte a pirâmide. Por quê? Porque a liderança servidora, o líder, ele fica na base. Porque o líder, ele vai servir este, e este recebendo o exemplo, vai servir este, que são os que executam. E este, por sua vez, vai servir os que ficam acima, que são os clientes. Por isso é que há pouco eu disse que o nível de satisfação das empresas, o nível de satisfação dos clientes das empresas que adotam a liderança servidora foi de 86%. Por quê? Porque o líder, ele vai cuidando de colaborador a colaborador.
Então, quem deve estar na base é o líder. O líder é que vai dar suporte para todos. Percebe? Mas, Evandro, fez menção sobre um aspecto, que é a questão do o líder ser preparado antes de entrar num determinado cargo. Mas nós sabemos que há líderes que são preparados antes e não têm uma boa produtividade dentro da empresa. E há aqueles que são preparados depois e acabam por sobressair mais em relação àquele que aprendeu antes. Por que motivo isso acontece em alguns casos? Olha, se a minha amiga Clélia estivesse aqui, eu tenho a certeza que ela iria dizer o que eu vou lhe dizer. Falta de inteligência emocional. Ela fez menção a isso na nossa live passada. Pois, falta de inteligência emocional. Porque veja bem, nós quando temos uma inteligência emocional desenvolvida, nós vamos saber o que dizer, o que não dizer, quando não dizer, para quem dizer e para quem não dizer, como dizer e como não dizer. Porque a inteligência emocional, ela permite com que a gente use a razão e a emoção a nosso favor para o crescimento da equipa. Percebe? E aqueles líderes que estão na empresa e não aprendem nada, é falta de interesse. Puro falta de interesse. Porque o líder servidor, ele é aquele que coloca sempre, como é que eu posso dizer, em evidência a sua equipa. Ou seja, é aquele que é o primeiro a reconhecer e é o último a ser reconhecido. É aquele líder que sai de cena, pega na equipa e coloca a equipa no pódio, para que a equipa seja reconhecida. Então, aquele líder que não faz isso, ele não é servidor, ele não aprende, não quer aprender. E tem muito disso. Tem muito líder que também não quer aprender, né? Tem muito líder que não quer aprender. Tem muita gente que é teimosa. Mas aí é o que eu disse. Para que a gente aprenda, a gente primeiro tem que saber quem é. Tem que se conhecer. Não dá para ser líder sem se conhecer a si mesmo. Tem que praticar primeiro o autoconhecimento, ok? Primeiro o autoconhecimento, conhecer bem quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, para depois poder ajudar o próximo. Porque enquanto você não se conhecer, você não tem como ajudar ninguém. Então, geralmente, o líder que não ajuda é porque ele não se conhece. E se não se conhece é porque não conhece os seus funcionários. Ou quem o dirige. Com certeza. Quais são as consequências desse aspecto aqui levantado? Um líder que desconhece as qualidades dos seus funcionários. Um líder que desconhece os problemas dentro da empresa. Um líder que desconhece a capacidade criativa dos seus funcionários dentro da empresa. Quais são as consequências? Olha, é justamente isso que eu disse, Ivanilde. Veja bem, aquele líder que pisa, aquele líder que humilha, aquele líder que maltrata, aquele líder que não deixa os colaboradores inovarem, o que que vai acontecer com esses trabalhadores? Duas coisas. Ou eles vão embora, ou então a produtividade baixa. Por quê? Porque em vez dele dar 100%, ele vai dar 20%, 30%. E só vai dar, e só vai ficar, porque talvez não tenha opção para ir para outro lugar. Vamos deixar assim um pouquinho de parte o líder. Já que o Ivandro falou sobre os aspectos também do funcionário. A questão de eu conhecer a mim, saber que eu tenho certas habilidades como funcionário, mas há casos em que eu estou aí naquela empresa por necessidade, porque sei que se eu sair daí não vou ter um outro espaço para poder desenvolver essas minhas habilidades. Eu sei que isso com o tempo vai trazer algumas consequências para a empresa, porque eu só estou aí por necessidade, não porque eu gosto de lá estar. E mais, a minha relação com o meu líder não é das melhores. Quais são as percentagens de desenvolvimento dentro dessa empresa que eu, como funcionário, posso trazer ou não para a minha equipa? Porque o funcionário também trabalha com os outros colegas. Olha, eu sou da opinião que
que quando, em termos de percentagem, eu não posso dizer porque não tenho uma pesquisa feita quanto a isso. Mas acredito que seja muito baixa. Por quê? Porque o líder que não permite com que os colaboradores inovem, o líder que não permite com que os colaboradores se sintam parte da empresa, os líderes que não permitem com que os colaboradores se sintam membros daquela família, esse líder vai matar o negócio. Ele vai matar a empresa. Completamente. Porque, olha, eu vou te dar um exemplo bem prático. Inclusive, eu acho que essa pessoa está aqui na live. Eu dou sorte de trabalhar com mulheres. Eu dou sorte. Eu, nesse momento, trabalho em 3 empresas. E nas 3 empresas, as minhas líderes, todas são mulheres. Todas são mulheres. Que sorte. E tem uma delas, por acaso está aqui na live, que ela, vê bem o que ela faz. Ela muitas das vezes chama para o escritório dela e diz: Evandro, vem, vamos conversar. E eu vou para o escritório dela. E conversamos de várias coisas, conversamos de pandemia, conversamos disto, daquilo, temas bem banais. E ela, uma vez, e numa dessas conversas, eu disse: olha, eu faço anos na próxima semana. Ou no mês tal, já não lembro, acho que foi um mês depois. Eu disse: olha, eu faço anos no mês tal. E ela: ok. E ficou com aquilo e não me disse mais nada. E assim ficou. Chegou o dia do meu aniversário e eu fui trabalhar normalmente e de repente eu no caminho recebo uma ligação: Evan, estás aonde? Estou no caminho. Não, volta para casa. Eu voltei para casa. Assim que eu chego a casa, encontro um presente dela. E ela diz: hoje podes apagar a vela com a família e vais trabalhar só às 10. Eu, ok, não achei nada demais. Peguei, o presente era aqueles bolos já pré-feitos, que vendem já nas pastelarias. Então apaguei a vela e tal, e fui para o trabalho. Às 10 horas só. Quando chego no trabalho, eu encontro uma festa para mim. Só podia ser uma mulher a fazer isso. Eu encontro uma festa para mim. E o mais bonito nesse gesto, não foi a festa. Sabe o que foi, Ivanilde? Foi o bolo. Mas sabe por que o bolo? Não. Porque o bolo não foi comprado. Ela fez o bolo. Quais são as pessoas que podem se orgulhar e dizer: a minha chefe ou a minha líder fez um bolo para mim? Ela gastou tempo, ela queimou as mãos, sabe? O gás, que tá caro, né? O gás. Ou seja, sabe, é o carinho da pessoa, o amor que a pessoa tem pelo seu liderado. Isso faz uma diferença enorme, enorme. E por que eu estou a dizer isso, Ivanilde? Porque ela cuidou de mim em um momento. E agora, nessa fase de pandemia, essa mesma empresa, como é uma empresa de ensino, as aulas foram encerradas. E ela pensou assim: poxa, agora o que é que nós vamos comprar uma plataforma e vamos trabalhar com ensino à distância. Então, reuniu-se e ela disse: eu quero que façam assim, vamos trabalhar nessa diretriz. E eu, como já sou formador em ensino à distância, vi que aquele não era o melhor caminho. Então, o que é que eu fui fazer? Eu peguei, depois da reunião, pedi uma audiência com ela e disse-lhe: olha, é com todo respeito, mas esse não é o caminho. O caminho melhor é este. Por quê? Porque nós vamos alcançar este resultado, aquele resultado e este resultado. E se fôssemos por esse caminho que você queria antes, iríamos ter este problema, aquele problema e aquele problema. Então, felizmente eles ouviram-me. E hoje a empresa está a prestar um serviço de qualidade de ensino à distância. Mas por que eu te digo isso, Ivanilde? Porque a relação de um líder e um colaborador deve ser recíproca. Deve haver reciprocidade. Mas é necessário que o líder sirva primeiro. Porque eu acredito, e digo de boca cheia, se eu não tivesse alguém, se ela não cuidasse de mim, não tivesse esse apreço, esse carinho por mim, eu não iria alertar ela que as coisas iriam dar errado. Percebe? Eu ia estar nem aí. Nem aí. Ia dizer: meu salário vai vir fim do mês mesmo. Percebe? Mas eu me sinto parte daquela empresa. Eu sinto-me parte daquela família. Eu não podia permitir de jeito nenhum que as coisas corressem mal. Então essa é a diferença. Evandro, surgiu aqui uma questão
pertinente de um dos nossos seguidores, Verdete Ribas. Ele pergunta qual a importância da liderança para o empreendedorismo. Ok, a importância para o empreendedorismo. Olha, esta é a fase propícia para exercer o empreendedorismo. Muita gente diz, olha, não há oportunidades, agora as coisas estão fechadas e tudo mais, não há... Tudo bem. O problema é que nas escolas, infelizmente, se ensina muito o empreendedorismo, ele é muito banalizado. O empreendedorismo aqui nas escolas geralmente é eu pegar, tem o bolo seco e a única coisa que eu vou pegar e fazer diferente é colocar um caramelo por cima. E isso já é empreendedorismo. Não, não tenha esse tipo de visão. A nossa visão deve ser mais aberta, deve ser muito mais ampla. Eu vou lhe dar um exemplo bem prático. Eu prefiro dar exemplos de mim, porque eu não gosto de falar dos outros. Não falo da vida de ninguém, falo da minha só. Por exemplo, eu pegava... eu sempre dei aulas, sempre trabalhei a dar aulas, e agora surgiu essa fase de pandemia. E eu também dava formações. Eu disse, como é que eu vou fazer agora daqui para frente? Então resolvi, não tinha recursos para comprar uma plataforma, porque uma plataforma é muito caro, está acima de 2 milhões de kwanzas para poder dar as minhas formações. Então eu disse, como é que eu vou fazer? Resolvi utilizar uma coisa que está palpável, que é isso que nós estamos a utilizar agora, o Instagram. Então eu resolvi fazer vídeos, videoaulas. Eu disse, eu vou fazer videoaulas. Eu vou expandir o meu trabalho para as redes sociais, que até então eu não utilizava. Aí nós estamos a exercer o empreendedorismo. O empreendedorismo é nós fazermos, não é propriamente criar algo novo, não. É nós pegarmos aquilo que já existe, ideias velhas, e criar algo novo, ou melhorar aquilo. Percebe? Okay. Então... O líder servidor pensa muito no próximo. Sempre. Mas sabemos que há pessoas que aproveitam-se um pouco dessa questão. Porque o líder servidor tem de ter a questão da empatia. Ah, não, chefes, não vou aparecer porque a minha mãe morreu. Passando uma semana, não vou aparecer porque o meu filho está no hospital. Passar 2 semanas, não vou aparecer porque torci o pé. Como é que o líder servidor... Isso é uma questão que eu levanto aqui porque acontece muito. Como é que o líder servidor lida com esse tipo de casos? Ou esses funcionários que têm sempre uma desculpa para não poderem aparecer na empresa? Olha, é uma pergunta muito interessante. Inclusive, essa pergunta fizeram hoje de manhã. num outro workshop que eu dei de manhã. E é o seguinte. Primeiro, que o líder deve saber a diferença, porque o objetivo do líder, ou o papel do líder, é procurar identificar quais são as necessidades da sua equipe ou dos seus colaboradores e procurar comatá-las. Mas tem uma diferença entre identificar as necessidades e identificar as vontades. Percebe? Vou lhe dar um exemplo. Uma empresa, por exemplo, que paga os seus colaboradores 3.000 kwanzas por hora. Se a empresa e os colaboradores não concordam com esse valor, e aí eles pedem para, por exemplo, serem pagos a 5.000 kwanzas por hora. A empresa, obviamente, se pagar 5.000 kwanzas, ela até pode conseguir pagar durante 1 ou 2 meses. Mas depois a empresa quebra, pode ir para a falência. Então, o líder deve dizer não. Por quê? Porque ele não pode fazer à vontade dos colaboradores, mas sim a necessidade. Qual é a necessidade desses colaboradores? É fazer com que eles permaneçam com o seu emprego. Do que adianta eles ganharem durante 2 ou 3 meses, um pouquinho mais, mas depois a empresa fechar e eles perderem o salário? Nada. Então, o líder ele deve identificar as necessidades e não as vontades. E nisso que a Ivanildo disse, por que muitos acabam por dar essas desculpas? Houve um amigo meu que por acaso apresentou-me essa questão, que foi hoje de manhã, e eu disse-lhe, você já pensou em, por exemplo, dar 1 dia de folga aos seus colaboradores? Não precisam ser todos, mas ter aquele processo de rotatividade. Ou seja, a Ivanilde trabalha de segunda a sábado. Qual é o tempo que você tem, por exemplo, de tratar um documento? Nenhum.
porque o domingo nada está aberto. A Ivanildo trabalha de segunda a sábado. Qual é o tempo que tem de cuidar da sua aparência? Tem de ser à noite, que podia estar com a família, porque já trabalhou o dia todo. A Ivanildo trabalha de segunda a sexta. Qual é o tempo que tem para ir visitar, por exemplo, os seus pais? Para ir visitar os seus primos? Nenhum, só o domingo, que geralmente a gente também quer ter aquele dia do sofá para ganhar energia para poder ir trabalhar dia seguinte. Percebe? Então, se as empresas fizerem um plano em que os colaboradores tenham um dia de folga, a Ivanildo vai folgar na segunda, o fulano vai folgar na terça, o cicrano na quarta e o outro na... A Ivanildo, quando for trabalhar, a Ivanildo já vai ter tempo de tratar documentos na segunda-feira. A Ivanildo já vai saber que, olha, o meu dia é segunda. Então, todos os meus compromissos extra-trabalho serão nesse dia. Então, já não haverá desculpas para que a Ivanildo falte. Percebe? Isso é tudo, parte tudo por motivações. Nós, enquanto líderes, devemos sempre procurar motivar os nossos colaboradores a produzirem mais. Porque é esse o nosso objetivo. Maior produção, maior satisfação também dos clientes. E são os clientes que trazem dinheiro à nossa empresa. Então, se nós cuidarmos dos trabalhadores, prezarmos pela sua saúde, motivando-os, as pessoas dizem assim, mas para eu motivar tenho que dar mais dinheiro. Não. Existem motivações extrínsecas. Uma delas é essa. Outra, por exemplo, uma já intrínseca pode ser, por exemplo, o seu líder dizer assim, olha, agora vamos dar subsídio da assiduidade. Mas não importa se morreu o primo, se morreu A, B, C ou D, se ficou doente, se não. É prêmio da assiduidade. Faltou, já perde. Recebe o salário líquido normal, mas a assiduidade perde. Também é outra motivação. Percebe? Ou ainda outra. Há uma que fizeram numa empresa onde eu trabalhei, já não trabalho lá. Eles todos os anos, eles promoviam uma formação para fora do país. E iriam sempre três trabalhadores por ano. E só iriam aqueles que fossem assíduos, produtivos e tudo mais. Então a gente dava, digamos, eu pelo menos dava 150%, em vez de dar 100%. Evandro, a nossa conversa está maravilhosa, mas infelizmente já estamos na nossa reta final. Eu gostaria Já! de... Sim, mas olha, isso mesmo aconteceu. Eu fiz de propósito para poder voltar numa outra ocasião. Então já Tá vês bom, como é não. que depois essa relação entre Benguela e Luanda, o contato. Já viu? Eu gostaria que o Evandro deixasse assim alguns conselhos lá para casa, para quem estamos a acompanhar agora, para os líderes e não só, como é que eles devem lidar com esta questão aqui da pandemia, principalmente, como é que eles devem se virar, quais são os Uhum. métodos a adotar em um minuto. Será possível? Sim, sim. Olha, essa pandemia ela meio que veio para nos sacudir. Uhum. Ela deitou muitas crenças abaixo. O maior conselho que eu posso dar é que o líder deve ter consciência que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Uhum. Então, eu deixo uma última frase como conselho. Cuide da sua equipa, dos seus colaboradores, que eles vão cuidar do seu negócio. Boa. Cuide dos seus colaboradores e da sua equipa e eles vão cuidar do seu negócio. Boa. Ivandro, quero agradecer a presença, quero agradecer também por ter nos dado. Eu digo que isso é uma aula magna, atenção, devíamos ter pago algum valor assim para assistirmos a isso, porque aprendemos muito, aprendemos mesmo bastante, porque a ideia é essa dos nossos debates aqui, transmitir conhecimento, e felizmente hoje nós estivemos bem como nos outros dias. Quero também agradecer quem esteve aí do outro lado, o Ramon. O Anti Geraldo, a Diana, a Natiandra Ferreira, a Francisca, também agradecer aqui ao Armando Oliveira, a Belma Maurício, a todos que nos acompanharam a partir do Instagram e também do Facebook e da plataforma Zoom. Prometemos voltar na próxima semana. Evandro, quer mandar algum abraço, algum beijinho, alguém especial, assim? Olha, um abraço a todos os meus seguidores. Lembrando que hoje posso fazer uma publicidade bem rápida. Uhum. Lembrando que esta semana este mês todo vou trabalhar na liderança feminina. Toda semana no meu Instagram vou estar a entrevistar uma mulher que é líder de algum nicho de mercado e vamos abordar outras áreas da liderança. Então um beijão a todos que estiverem a acompanhar. Hoje às 20.
Tá bem, então hoje às 20 fiquem todos ligados aqui à página do Instagram do Evandro Maia. Olha, tem que ser paga por essa publicidade, pronto. Vamos ter um tema super pertinente. Recíproco. Tem de ficar mesmo ligados e conectados, que mais logo tem uma live super especial. Então, Evandro, é um abraço forte assim à distância. Continua a cuidar-se, atenção, lavar sempre as mãos e fazer uso do álcool em gel. E você em casa também, muito obrigada por ter nos acompanhado hoje. Esperamos que nós tenhamos, né, sanado todas as dívidas sobre a liderança servidora. Se não, pode entrar em contato com o Evandro no seu Instagram. Pode ser, né, Evandro? Eu já estou aqui a Pode fazer sim, aberturas. perfeitamente. Então, para sabermos mais sobre a liderança servidora. Então, até já. Beijinhos e boa Tchauzinho. continuação a todos. Tchau. Tá. Eu vou encerrar.